Paz e graça, irmãos. Saudações a toda a igreja. Você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, através do vídeo. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula dominical. Livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Versículos 20 ao 28. Hebreus, capítulo 7, versículo 20 ao 28. Se você preferir, pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar nos slides que a gente vai passando, tá? Importante, irmãos, a gente está sempre aí com a caneta, papel, anotando as dúvidas, anotando os textos, as passagens que a gente vai mencionando, para depois a gente continuar o estudo em casa, durante a semana, continuar meditando na aula. Essa é a aplicação, a nossa parte, né, no que diz respeito à aula dominical, no nosso aprendizado, fundamentando não somente aqui na aula, mas também no nosso dia a dia. Bom, eu vou fazer a leitura até para que os irmãos que estão online possam acompanhar com a gente. Hebreus 7, 20, 28. Está escrito. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Aqui, irmãos, quando depois de tudo que já foi dito, o autor de Hebreus agora é usado a nos dizer a seguinte questão: saibam, então, que Jesus Cristo é superior a qualquer outro sacerdócio que já existiu. Claro que fala-se muito de sacerdócio de Arão, né, arônico, e a palavra de Deus diz que Arão, sendo um ser humano com seus descendentes, em algum momento foram vencidos pela morte. Então, eles morreram, né? Mas existe um sacerdócio que é eterno e jamais acabará. Por quê? Porque o Senhor da vida, que é superior ao poder da morte, que ressuscitou, Jesus Cristo, é superior a qualquer outro caminho que as religiões podem apresentar. Ele disse, eu sou o caminho, né? Então, o que Jesus fez quando ele chega, entrega a sua vida, ele morre e ele é ressuscitado, a gente entende o quão superior Cristo é, o que Hebreus vem tratando nos seus primeiros capítulos. Agora, entrando fielmente na exposição dos versículos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar no slide, vamos tentar trabalhar nas sessões aqui para entender o contexto que Hebreus 7, 20 ao 28 está dizendo para nós. Preste atenção. E visto que não é sem prestar juramento, que aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse,
o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, aqui uma citação, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Primeiro vamos entender isso aqui. O que ele está querendo dizer a respeito de juramento aqui? Quando alguém fazia um juramento na Bíblia, irmãos, fazia um juramento em nome de alguém superior a ele, certo? E eu gostaria de usar um exemplo com os irmãos, pediria que vocês acompanhassem comigo, ou na sua Bíblia ou no slide, em 1 Reis, capítulo 1, 29 e 30. Diz o seguinte: então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então aqui Davi, né, já no fim de sua vida, falando a Batseba, jurando em nome do Senhor, seu filho Salomão se tornaria rei. Agora, permita-me dizer algo para entendermos melhor isso. Eu pergunto aos irmãos, quem é superior a Deus? Ninguém, né? Então, em nome de quem Deus jurava? Como agora em Hebreus 7? Em nome do seu próprio nome. Né? Quando há um juramento e ele não é cumprido, houve algo ali que aconteceu, né? Pois o juramento não é para ser quebrado. Quando Deus faz um juramento, nós devemos entender que é para sempre. Pois as promessas de Deus, os juramentos de Deus, as escrituras, a palavra de Deus, elas se cumprem. E a gente já viu uma boa parte delas se cumprindo. Em outras palavras, irmãos, o juramento de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou uma vez para nós, é imutável. A palavra de Deus nunca volta vazia. É o que diz Isaías 55:11. Ela prospera no propósito pelo qual Deus a enviou. Então a palavra de Deus prosperará. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Agora, Deus em Cristo Jesus garantiu uma aliança superior. E ele o fez com juramento. Como aqui em Hebreus 7. Deus só usou juramentos em raríssimas situações, né, para mostrar a certeza e a imutabilidade daquilo que ele iria prometer. E vamos acompanhar um pouco isso junto. Eu não vou entrar em detalhes na leitura em si, por isso eu peço para que você anote, para que depois você faça a leitura completa desses textos que vamos citar. Nas Escrituras foram feitos juramentos pelas seguintes coisas. Veja lá. Primeiro, a Abraão. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 16 ao 18. A respeito das bênçãos que fluiriam através do patriarca a todas as nações. Nós podemos ver isso, né? E segundo, ao povo rebelde de Israel, em Deuteronômio 1, que não entrariam no descanso de Deus. De fato, durou e de fato eles não entraram. Assim como a Moisés, que ele não entraria em Canaã, também em Deuteronômio. Moisés viu a terra prometida, mas ele não entrou. E por fim, a Davi, que seus descendentes e o trono durariam para sempre. E a gente vê Jesus sendo descendente de Davi. O Senhor Jesus, isso cumpriu. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, né? Ele é o sumo sacerdote, como a gente está aprendendo aqui hoje. O versículo 21 cita a primeira parte de Salmo 110, versículo 4, que é o Salmo messiânico, né? Vamos dizer assim. Eu vou ler para os irmãos. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um dos salmos que é mais citado aqui em Hebreus
no capítulo 7 e também em outros textos. Isso é uma profecia. E está apontando para quem? Para Jesus. O sacerdócio de Cristo, irmãos, é constituído por um poder superior. A gente aprendeu na última aula dada pelo irmão Alex, no versículo 16. Volta um pouquinho aí. Hebreus 7, verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então veja lá, o que punha fim à carreira o sacerdote levita? A morte. A morte. Agora, quando lemos Hebreus 7,16, ele diz, segundo o poder de vida indissolúvel. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. A morte não pode alcançá-lo. Ele vive. Ele é o nosso sumo sacerdote jurado por Deus. Entende? Vamos seguindo para os próximos versículos. Verso 23 e 24. Só um minutinho que o meu travou aqui. Aí, abriu. 23, 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continuava para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Isso aqui, ó, seu sacerdócio imutável. É o que a gente está falando agora. O que significa isso para os irmãos? Eu pediria para que você comentasse isso agora comigo. O que significa isso, imutável? O que os irmãos têm como ideia de ser imutável? Uma palavra de Deus imutável. Não muda. Boa. Jesus venceu a morte. Deus não muda de opinião. Talvez a gente pode dizer, mas Lucas, eu já vi tantas vezes no Antigo Testamento falando que Deus se arrepende, né? Mas como assim? Deus não muda de opinião em relação ao que ele já jurou, ainda que tenha mudado de opinião, às vezes, sobre questões que eram condicionais, que era para um determinado tempo, período, para uma determinada nação. Não existe nada além do sacerdócio de Cristo. Não podem substituí-lo. Não haverá outro. Por 3 vezes aqui em Hebreus 7, diz que seu sacerdócio é para sempre. O verso 3, o verso 17, o verso 21. Esta é uma dispensação, a última dispensação da graça de Deus. Não haverá outra era. Não haverá outro período depois dela. Exceto a eternidade, a qual não se considera uma era. O texto está dizendo que o Senhor jurou e não se arrependerá. É que o sacerdócio de Cristo é superior porque está fundamentado numa aliança eterna, numa aliança superior. Veja lá no versículo 22, olha aí. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Irmãos, o que é um fiador? Garantidor. É aquele que garante que a dívida que foi contraída vai ser paga.
Era uma pessoa que garantia que o compromisso legal seria cumprido. Se quem contraiu a dívida e não pagar, o fiador paga. O texto está dizendo para nós que Jesus é o fiador, o nosso fiador, dessa nova aliança que o estabelece como nosso sumo sacerdote. Com sua morte, ressurreição, Jesus, ele garantiu o nosso perdão total e a nossa salvação eterna. A nossa salvação é certificada em e através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa garantia. Ele é aquele que foi jurado para nós. Podemos ter certeza de que fomos remidos porque Cristo pagou o preço de redenção por nós. Nossa confiança neste ponto, irmãos, é mediante a fé. Nós cremos nas Escrituras, na palavra de Deus. Todavia, a garantia inicial foi suprida mediante ao juramento de Deus, como dito aqui no versículo 21. Cristo tornou-se fiador de superior aliança. Nós jamais, irmão, entenda isso, nós jamais poderíamos preencher as exigências da justiça de Deus. Mas Jesus pôde. Né? Jesus fez. Quando nós lemos aqui o 23 e 24, nós entendemos que é superior porque é demonstrado pela sua atividade, que é permanente, imutável. Tinham vários sacerdotes impossibilitados de continuar, né? Pois eles morriam. E quando morriam, o ministério daquele sacerdote cessava, né? Parou. Precisava de outros, precisava daquela repetição. Agora, o sacerdócio de Cristo, conforme o versículo 24, é imutável. Então, tem alguma chance de Jesus deixar de ser sumo sacerdote? Não. Seu mandamento como sacerdote não tem fim. A profecia de Salmo 110, verso 4, irmãos, e repetiu aqui novamente no versículo 21, tu és sacerdote para sempre, diz, nenhum sacerdote judeu, entendamos isso, nenhum sacerdote judeu podia ser um sacerdote para sempre. Mas Cristo é perpétuo porque ele ressuscitou dos mortos e não morrerá novamente. Cristo continua sendo o nosso sumo sacerdote para sempre. Como diz aqui no versículo 24 de Hebreus 7. A palavra para sempre significa aqui intransferível. Indica que o sacerdócio jamais poderá ser repassado a outro. Irmãos, a morte já não tem domínio sobre Jesus. Amém? Vamos ler Romanos, capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, verso 9. Acompanha comigo. Está escrito: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. Não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6, verso 9. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha como é que é a palavra de Deus, escrita por pessoas diferentes, e falam a mesma coisa. O que acabamos de aprender aqui em Hebreus 7, 20 ao 24 até o momento, e a gente tem uma referência em Romanos 6, 9, de que Cristo permanece para sempre. Jesus Cristo retém seu sacerdócio permanentemente, ninguém pode nem irá substituí-lo. Seguindo o versículo 25. Acompanha comigo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha lá. Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pelo seu ilimitado poder. Assim como é demonstrado pela sua permanente intercessão, como diz aqui no final do versículo 25.
Então, ele pode salvar totalmente, não parcialmente, totalmente. Agora, com uma condição. Olha para o texto. Ele diz: pode salvar totalmente os que por ele se achegam. Podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Jesus concluiu seu ministério de redenção na cruz, mas continua com o seu ministério de intercessão no céu. Ele é o nosso justo advogado. Ele é o nosso fiador, como nós aprendemos até aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ver isso também, um texto muito interessante, que é em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Acompanha na sua Bíblia ou no slide. 1 João 2, 1 e 2. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha como é que, o que eu acabei de dizer. Hebreus até aqui fala sempre sobre não retroceda, não peques, não volte atrás, permaneça firme, permaneça fiel. E 1 João já começa dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que permaneçam firmes. Se, todavia, alguém pecar, olha lá, temos advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas lembra da condição lá em Hebreus? Está disponível para todos. Propiciação foi feita para todos. O que Hebreus diz? Para salvar totalmente os que por ele se achegam. Nós somos salvos por meio do Senhor Jesus. Cristo não abandona o trabalho pela metade, né? Mas continua enquanto tivermos a necessidade do seu poder de salvar, sua obra intermediadora. E ela foi enfatizada também por Paulo em Romanos. Vamos ler juntos. Jesus como nosso único intercessor. Romanos 8, 33 e 34. Está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é os eleitos? A igreja? Ele continua: é Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, olha, faz um adendo aqui, ou antes, quem ressuscitou. Ele não morreu só, ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem é o nosso único intercessor mediador? Jesus. Não há outro, é Jesus. Paulo está dizendo que temos uma segurança inabalável em Jesus. Precisamos deste sumo sacerdote, por quê? Como ele mesmo disse, em João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por meio de quem nos achegamos a Deus? Jesus. A alegação de que Cristo é o nosso intercessor está entre as declarações mais importantes e fiéis das Escrituras, né? Nós precisamos ouvir a voz de Cristo e obedecer, pois Ele nos vê, é Ele que nos assiste, é Ele que conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Então, se nós precisamos de algo, nós falamos com quem? O nosso Senhor. Continuando, irmãos, versículo 26 e 27. Acompanhe sua Bíblia. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro, por seus próprios pecados. Depois, pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Agora, a superioridade do sacerdócio de Cristo
é demonstrada pelo seu caráter inculpável. Convinha, irmãos, que recebêssemos um sumo sacerdote à altura do que as circunstâncias exigiam. Um que fosse totalmente isento de pecado, sem pecado, como o texto diz, sem mácula, santo. Só ele, só Jesus, preencheu todas as qualificações para o que precisamos. Os cristãos devem ser santos, são convidados a serem santos, mas só alcançamos isso por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos justifica. Jesus, irmãos, não tinha nenhuma impureza e moral. Cristo é realmente o nosso cordeiro sem defeito, o nosso cordeiro sem mácula. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Veja lá. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. A nossa redenção é através dessa grandiosa graça. O sacrifício do cordeiro. Mas entendamos o que o texto aqui, em Hebreus 7, nessa seção 26 e 27, está nos dizendo. Primeiro, o sacerdote oferecia o sacrifício por ele, o texto diz. Por quê? Porque ele era pecador tanto quanto o povo. Então, depois ele oferecia pelo povo. E fazia isso quanto tempo? O texto diz, todo dia. E por quê? Por que que eles tinham que repetir, irmãos? E repetir constantemente. E por quê? Porque era um sacrifício imperfeito, insuficiente. Não era suficiente apenas emular animais. Feito por um homem imperfeito, por pessoas imperfeitas. Olha como é que a gente começa a entender a dependência total da obra redentora do Senhor. O sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia repetidamente ofertas, até pelos seus próprios pecados, é o que o texto está dizendo. E para referenciarmos isso, vamos ler juntos em Levítico 16, versículos 6 a 11. Eu vou ler os 6, 7 e 11. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, isso aqui é o que acontecia lá no Antigo Testamento. Mas a oferta de Cristo foi de uma vez por todas. Não há necessidade mais disso. Permita-me dizer, a lei não aperfeiçoava, não aperfeiçoa. Mas a lei mostra que eu e você somos pecadores. Então é através da lei que a gente sabe que adultério é pecado, que cobiça é pecado, que matar é pecado. A lei não diz isso. E uma vez que nós entendemos e somos convencidos de que nós somos pecadores, e através das Escrituras nós temos Cristo, a lei ela pega você e eu e leva para o Senhor Jesus. É como se ela dissesse, ora, isso é pecado, eu não posso salvar. Mas tem esse aqui, que o nome dele é Jesus, ele te salva. Então, quem aperfeiçoa é Cristo. O sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, e por isso ele pode aperfeiçoar a todos nós, a todos aqueles que creem em seu nome. Esse é o ponto aqui em Hebreus agora nessa sessão. Esse é o ponto. Ele é o santo e culpável. Veja lá no verso 26. Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que o céu. Conforme dito aqui no versículo 26. Ele está muito acima de nós e foi feito mais alto do que o céu, versículo 26 diz.
Ele é superior aos habitantes dos céus, como os anjos. Nós aprendemos lá no início do estudo de Hebreus. Isto é naturalmente verdadeiro, porque todas as coisas estão sujeitas a ele, como Efésios 1 vai nos dizer. Sua exaltação, irmãos, inclui sua ressurreição, ascensão, glorificação. Ela retrata a suprema perfeição do nosso eternamente vivo sumo sacerdote Jesus. É isso que constantemente Hebreus vai nos dizendo. E ele reina com Deus no céu e por isso foi feito mais alto que o céu. A posição de Jesus agora é acima dos limites do sentido humano. Ou seja, nós entendemos isso por fé. E não percebemos isso pela observação, experiência física na vida dele. O convite para nós é crermos nas Escrituras, nas testemunhas oculares, naqueles que pregaram e viveram Cristo, deixaram para nós a palavra dele, para o nosso entendimento, para a nossa exortação. O ministério de Jesus, como nosso sacrifício, ele não precisou ser repetido. E a Bíblia diz que Jesus fez isso de uma vez por todas. Jesus ofereceu-se a si mesmo, irmãos, o que constituiu uma diferença, né, aqui com o sacerdócio Levi, Arônico. Este contraste é feito constantemente para entendermos a superioridade do Senhor Jesus. Verso 28, para concluirmos, para irmos fazer a conclusão dessa sessão do versículo 20 ao versículo 28. Versículo 28 está escrito: porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, olha lá, o que a gente leu lá no versículo 20, 21 e 22. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Não haveria outra forma de concluir o capítulo 7, né? A superioridade do sacerdócio de Cristo agora é demonstrada por sua perfeita oferta. E ele é perfeito. Então veja lá. Ele é o sacerdote perfeito no versículo 26. Ele oferece o sacrifício perfeito no versículo 27. E que sacrifício é ele? É esse? Ele mesmo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício. E precisa, irmãos, repetir esse sacrifício? Não, né? Ele fez isso de que maneira? Para sempre. E agora o versículo 28 vai nos dizer que ele é o Filho perfeito para sempre. Filho perfeito para sempre. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham fraquezas. Em Cristo nós temos um sacerdócio ideal. O versículo 21, 28, ele resume os dois versículos anteriores que lemos. Os sacerdotes da velha aliança eram fracos, pecadores, eles morriam, eram insuficientes. E aqui nós vemos, nessa parte final, os 3 pontos principais, ou características a respeito do que ele está dizendo aqui para nós. Que o sacerdócio debaixo da lei foi substituído por um sumo sacerdote perfeito, Filho de Deus, o qual jamais será substituído. Agora entenda, parte do raciocínio aqui no capítulo 7, talvez para nós, pode parecer estranho, né, hoje. Mas nós devemos recordar que o autor de Hebreus escrevia para hebreus, que acreditavam que o sacerdócio de Arão era para sempre. E por incrível que pareça, ainda existem pessoas até hoje que não acreditam que o Messias chegou, que já veio. Que o sacrifício eterno já foi feito. Por isso nós devemos compreender inicialmente para quem a carta foi escrita, né? Então foi preciso coragem, né, da parte deles escrever uma mensagem como essa para hebreus que eram tão dedicados, empenhados na lei. O sacerdote que oferecia sacrifício, nós entendemos que eram imperfeitos,
pois deviam oferecer primeiro sacrifícios por eles, depois pelo povo, e isso repetidamente, constantemente. Como que nós entendemos isso? Eu faço uma pergunta para os irmãos. De que maneira as pessoas eram salvas antes de Cristo? Antes de Jesus vir ao mundo? São dúvidas que nós temos. Entende? Como nós entendemos isso? Pelas obras? Não. Pelo sacrifício judaico? Não. Era insuficiente. Mas pela fé. Veja lá, os que viveram até Jesus, os que viveram antes da vida de Jesus, o que eles esperavam? Messias. Os que viveram até Jesus olhavam para frente, para o Messias que havia de vir. E nós? Nós olhamos para trás. O Cristo que já veio. O Jesus que já foi morto e já ressuscitou. Eles criam no Cristo das profecias, dos profetas, que viriam. Nós cremos no Cristo que já veio. A salvação é pela graça, mediante a fé. É o que a palavra diz, ponto. Tudo isso, irmão, no Antigo Testamento, eu estou dizendo isso para que entendamos que no Antigo Testamento, que era escrito para nós, era uma espécie de preparação, de sombra da realidade que veio em Cristo Jesus. Sendo assim, quando olhamos para os versículos que estudamos hoje, do 20 ao 28, entendemos que o sacerdócio de Cristo está baseado no juramento divino. Deus prometeu e ele cumpriu, ele enviou seu Filho. Concluindo, irmãos, o nosso raciocínio aqui, o que aprendemos hoje é que Cristo é o nosso fiador. Fiador de uma nova e eterna aliança. Aliança firmada em seu sangue. Jesus, ele se dispôs a servir sendo esse fiador, garantindo o cumprimento daquilo que Deus disse para fazer. E ele fez. O ministério sacerdotal de Cristo, que é o que estamos falando, é perfeito e dura para sempre, pois ele morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou para mim e para a sua justificação. E ele voltou à destra do Pai, como o texto de Hebreus diz, como o nosso intercessor, o nosso único suficiente mediador. Ele vive para sempre, Hebreus está dizendo. E aqueles que o buscam, o encontram. E esse é o nosso papel hoje. Buscar ao Senhor Jesus, todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nos aproximar de Deus por meio de Jesus e crer que Cristo fez muito em nosso favor e continua fazendo todos os dias. Ainda que nós não merecemos. O sacerdócio levítico não podia aperfeiçoar o pecador. Aprendemos hoje. Mas Jesus pode salvar totalmente. Hebreus 7 está nos dizendo. Os que por ele se achegam a Deus. Quem nos conduz ao arrependimento é Cristo. Quem nos conduz ao Pai é Cristo. Quem derrama aos nossos corações o Espírito e nos dá a fé é o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, não há motivos para se orgulhar, pois tudo vem de Cristo. Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Olha como Hebreus fala conosco, né? No capítulo 7. Não haveria outra maneira de concluirmos. Ele é o nosso fiador. A salvação decorre do sacrifício de Cristo. A sua morte substitutiva nos leva à redenção para a glória do nosso Deus. Nossa salvação preparada e planejada por Deus, executada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Somos salvos por quê? Pelo que Cristo fez por nós. Ele deu sua vida por nós. O mínimo que podemos fazer é oferecer as nossas vidas a Ele, aos cuidados dele. E de fato, de verdade, não só de palavra, né? De fato, ser totalmente dependente dele. A sua morte foi consumada na cruz, mas o seu ministério sacerdotal continua para sempre. Amém? Sendo filho de Deus, Jesus permanece vivo e agora ele advoga em nosso favor. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação prosperará
contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois ele morreu, ressuscitou e está vivo. Sendo nosso sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito. E ele é a própria oferta, o próprio sacrifício. Amém? Possamos agora fazer a nossa pausa para o café. Logo mais voltamos para o culto de adoração ao Senhor. E na próxima aula de Hebreus continuamos a partir do capítulo 8. Se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.